Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar um assunto muito interessante, que eu tenho certeza que vai valer a pena ficar até o final dessa live. Vamos falar dessa tal de medicina integrativa. E hoje nós temos um convidado mais do que especial. Nós temos hoje como convidado o Dr. Anderson Márcio. Dr. Anderson é um médico integrativo, um clínico geral, médico homeopata, que vai falar um pouquinho para vocês. Eu e ele vamos conversar sobre essa tal de medicina integrativa. Para quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Márcia Alvernaz, eu sou médica integrativa e durante a live vocês vão entender direitinho o que a gente faz. Se você ainda não nos segue, não perca tempo. Clica aqui em cima, para quem está comigo ao vivo, é só clicar aqui em cima que vocês vão acessar todos os nossos canais de comunicação. Vai ser um prazer conversar com você. E para quem vai estar comigo amanhã ou depois, numa live que fica gravada, é só clicar aqui embaixo que vocês também vão ter acesso aos nossos canais de comunicação. Para quem ainda não chamou um amigo ou uma amiga, é só clicar nesse aviãozinho. Fazendo isso, vocês nos ajudam muito a levar informação para o máximo de pessoas possíveis. E eu não canso de dizer que se é ciência, aqui na Integrative você encontra. Antes de convidar o Dr. Márcio, que já está aí conosco, eu quero falar um pouquinho sobre a história da medicina. A história da medicina integrativa, ela se confunde muito com a história da medicina e principalmente com a história da humanidade. Para quem não sabe, a medicina, ela nasceu há 6.000 anos atrás, com a medicina Ayurveda. Os Vedas eram estudiosos da saúde humana. Desde aquela época, o conceito de medicina é o de a arte da cura. Então, nós médicos recebemos o dom, o legado, a missão de curar os nossos pacientes. Então, o princípio básico da medicina tradicional Ayurveda, nosso primeiro registro de medicina, data há 6.000 anos. O curso de medicina naquela época durava 7 anos. Vejam bem que a coisa não mudou tanto de lá para cá. O estudante médico Ayurveda tinha matérias como as nossas, psiquiatria, ou também chamada de demonologia. Tinha matéria de pediatria, mas também o médico Ayurveda precisava ter uma formação em hortaliças, em gastronomia e, é claro, na medicina tradicional, a medicina interna, que é a medicina dos sistemas. Já naquela época se falava em anatomia. Então, é uma medicina que iniciou mais ou menos, o que a gente segue hoje tem como base a medicina de 6.000 anos atrás. Posteriormente à medicina Ayurveda, a medicina Ayurveda faz parte da tradicional medicina oriental. Juntamente com a Ayurveda, nós temos a medicina chinesa, a tradicional medicina do Imperador Amarelo. A tradicional medicina chinesa trata o princípio da medicina chinesa é o taoísmo. E afinal de contas, o que é o taoísmo? Estuda a causalidade das coisas, estuda a relação do ser vivo no ambiente que ele vive, no ambiente o ambiente interno, a relação que ele tem com ele mesmo e a relação com os alimentos. Além da medicina Ayurveda, da medicina chinesa, nós temos a medicina
egípcia, temos a medicina semítica, que são também classificadas como medicinas orientais. A medicina semítica é extremamente interessante. É uma medicina africana, onde a espiritualidade, os desequilíbrios, as doenças, o semítico acreditava ser fruto de um desequilíbrio espiritual. Mais tarde, há 2.500 anos, nasceu a medicina que hoje a gente aprende na faculdade ocidental, a medicina ocidental, que é a medicina de Hipócrates, 2.500 anos antes de Cristo. Nós tivemos aí a medicina de Hipócrates. A medicina de Hipócrates acreditava que os desequilíbrios do corpo eram consequência dos desequilíbrios dos nossos líquidos. Então, diante disso, eu convido o Dr. Anderson a participar conosco dessa live histórica para falarmos dessa tal de medicina integrativa. Vamos fazer o convite para o Dr. Anderson. Ok. Só um minutinho que eu já estou entrando com ele. Olá, Flavinha, cumprimentar o pessoal que já está aqui. Aí, doutor Anderson. Boa noite, doutora Márcia. Olá, boa noite, doutor. Deixa eu O só ajustar doutor, o o foco médico que aqui. tem cara de médico. Olha que legal. Já me falaram, né? Cara de médico, cara de padre. Não, Anderson, só um momento de descontração, antes de eu apresentar você melhor. Sim. Hoje nós estivemos juntos lá no Integrative, né? Nós estivemos em reunião, e aí a Anderson conheceu o nosso consultor de gerenciamento de qualidade total, o Matheus. Aí o Matheus, doutora, eu quero consultar com esse médico, olha que legal! Ai, se apresentando melhor aí para os nossos seguidores. Doutor Anderson é um médico de almas, de corpo e de almas. A medicina, muitas vezes a história da medicina se confunde também com a nossa história pessoal. E aí, a medicina e doutor Anderson são uma coisa só. Extremamente estudioso, extremamente criterioso. Ele faz parte do nosso corpo clínico na Integrative. Anderson, me fala como a medicina entrou na sua vida, primeiramente, para depois você me falar como a medicina integrativa apareceu para você nesse conceito. Ok, doutora Márcia. Como o tema da live, né? Essa tal de medicina integrativa, né? Ela é muito antiga, como você mesmo colocou no início, né? Ela é uma nova, velha medicina, né? A gente só está relembrando, né? A gente só está novamente reconstruindo esse elo que em algum momento na história da medicina ele foi desfeito. E nós, médicos integrativos, estamos recuperando essa sabedoria dos antigos médicos, né? E na sua descrição aí, quando você foi falando da evolução, né, das primeiras medicinas, né, onde você citou a medicina oriental, medicina chinesa, indiana, a africana, né, eu gostaria também de acrescentar, né, as medicinas dos povos nativos, né, onde na figura do pajé, que é o médico da tribo, né, e eu acredito que dessa medicina dos povos nativos, doutora Márcia, que eles usavam muito plantas, né? Veio a sabedoria popular, aquilo que a gente estava conversando hoje, até com o Matheus, né? Das nossas avós, as nossas bisavós, que sempre tinham ali um preparo, uma erva, um chá, né?
um alívio para oferecer, né, para as crianças, para os adultos, né? Então, assim, a gente está falando de um elo, né, de cadeia muito antigo, né, e que tem toda uma história, que tem toda uma corrente que a sustenta e que a dá bastante autoridade, né? Então, voltando lá à sua pergunta, né, como a medicina entrou na minha vida, assim, ela entrou. Acho que ela Ela saiu. não teve assim nenhuma epifania, não teve nenhuma revelação, ela foi acontecendo, né? Ela foi acontecendo e eu fui, né? Quando eu tive que fazer as escolhas profissionais, era uma escolha bem próxima ao meu coração e no desenrolar, né, do curso, né? Isso foi se confirmando, né? E agora, né? Após 15 anos de prática já a gente percebe assim o quão gratificante né? O quão acertada foi essa escolha, né? E a gente vai aprendendo todos os dias, né? Eu tenho aprendido muito com a doutora Márcia, tenho aprendido muito com o sistema integrativo, né? Das clínicas integrativo, e não para, né? É um eterno estudar, é um eterno continuar, né? É um eterno espectro dessa corrente que tem tantos gigantes que já sustentaram no passado e que hoje a gente é uma parte dessa engenharia, né, a favor do bem, a favor da saúde, né, a favor de uma melhora no seu aspecto mais amplo que a gente possa entender. E a medicina, ela teve que adoecer muito para chegar no ponto que está agora. Então, a medicina ocidental, ela viveu e vive ainda momentos de muitas crises, de adoecimento mesmo. Hoje, uma grande parte dos médicos que trabalham com a medicina ocidental estão extremamente adoecidos, estressados, dando 1000 plantões, mal remunerados, o que não é o tema da live. Mas esse adoecimento, ele foi necessário para que nós pudéssemos resgatar os princípios reais, os princípios verdadeiros da medicina, que é a arte de curar. Então, ao contrário de que muita gente pensa, a medicina integrativa não é uma medicina alternativa. A medicina integrativa é a tradicional medicina da humanidade. Na história da humanidade, nós vivenciamos vários momentos onde a medicina foi extremamente importante do ponto de vista integrativo. Dr. Anderson levantou muito bem a questão da pagelança. As tribos indígenas, elas são e eram, né, porque hoje, infelizmente, há uma contaminação da cultura indígena, eram extremamente organizadas do ponto de vista de saúde. E aí a pagelança, todo aquele conhecimento das plantas medicinais, por exemplo, fez com que a humanidade chegasse até hoje. Porque, graças à medicina tradicional humana, a medicina, na verdade, integrativa, hoje somos o que somos, do ponto de vista de saúde. Por que eu digo que somos o que somos do ponto de vista de saúde quando praticamos a medicina integrativa? Porque a chance de efeitos colaterais são muito menores. O indivíduo que trabalha com prevenção, o paciente que trabalha, que ele se sente acolhido por um médico, que trabalha com prevenção, que trabalha com a medicina menos agressiva, menos invasiva possível, ele tem melhores resultados, resultados mais duradouros. Então, além de estudarmos o indivíduo no seu meio social, a relação do indivíduo com ele mesmo, a relação do indivíduo com o outro do ponto de vista de caridade,
de serviços sociais, que faz parte da saúde humana, a prestação de serviço para o outro. Então, a medicina integrativa, ela também estimula a caridade, porque através da caridade existe um processo de cura. Quando se cuida do outro, automaticamente a alma se cura. Então, a medicina integrativa estuda os líquidos do corpo, assim como Hipócrates, nós médicos integrativos sabemos que o adoecimento ele começa nos líquidos do corpo. Um líquido do corpo que não está saudável vai levar à desestruturação dos sistemas. Então, não adianta cobrar mudança no estilo de vida de uma pessoa extremamente adoecida. Uma pessoa com os líquidos corporais, com a dor na alma e a dor, uma desestruturação do campo de vista do taoísmo, ou seja, do campo energético, não consegue fazer a mudança no estilo de vida. E o Dr. Anderson, ele tem uma experiência muito interessante, que é em relação à homeopatia. Que olhar é esse, Anderson, da homeopatia sobre o ser humano? Márcia, a homeopatia, né, a proposta dela, a homeopatia, ela nasceu há 200 anos atrás com o Dr. Samuel Hahnemann, um médico alemão, né? E ele foi um dos que fez um trabalho para retomar o elo dessa corrente, né, que a gente havia falado no início, né? E a homeopatia, né, ela tem uma visão integral à medida que ela olha o indivíduo em todos os seus aspectos, né? Na consulta homeopática, né, eu estou vendo aqui na live, tem alguns pacientes, eles podem confirmar isso, nós olhamos, né, desde as queixas físicas, né, até as queixas emocionais, mentais, e aquele adoecimento mais profundo, mais íntimo de cada um. E nesse sentido, né, a homeopatia ela faz parte do rol das medicinas integrativas, né, e ela está em pleno acordo, né, doutora Márcia, com o conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, né? Exatamente. Que prevê, né, o bem-estar físico, mental, emocional e até espiritual, né, dos indivíduos. Então, a gente não é uma invenção da nossa cabeça, né? Está já, os órgãos oficiais já colocam isso para a gente, né? Em Harvard já tem departamento de medicina integrativa. A medicina integrativa está presente em mais de 60 países. A homeopatia já esteve presente nas principais universidades, mas por questões ideológicas e políticas ela foi retirada, né? Não por questões de eficácia, mas por questões ideológicas e de interesses de grupos, né? Então, dessa forma, a homeopatia, ela também está, né? Existe no SUS também regulamentada as práticas integrativas, né? Que incluem, né, a fitoterapia, a homeopatia, o Tai Chi Chuan, né? Ou seja, a gente não está inventando algo. Existe todo um reconhecimento já de setores organizados da sociedade para poder, né, dar o aval para esse trabalho, que aqueles médicos que têm esse amor, sabe, doutora Márcia? Acho que só o amor define isso, da gente querer ir além dos muros da faculdade, sabe? A faculdade, ela coloca a gente ali, né, numa redoma, no muro, e alguns ousam a pular esse muro e ver o que tem do outro lado, né? Os médicos integrativos, ou os médicos que às vezes nem saibam que são integrativos, mas que têm essência, né, do cuidar do outro, né? Eles ousaram a ultrapassar esse muro que nos impuseram. Vamos ver o que tem lá do outro lado, vamos ver o que a gente pode acrescentar, o que a gente pode unir, né? Que a gente fala, além de tudo, é de uma medicina de união. A gente não está apartado da medicina convencional, a gente está unido à medicina convencional para oferecer o melhor para o nosso paciente, né? Exatamente. E até no contexto de apoio ao médico que trabalha com doenças. Porque nós, médicos integrativos, trabalhamos com a saúde. A gente sabe que em um corpo equilibrado, em um corpo saudável,
A doença, ela não tem espaço. E uma vez, quando a medicina tradicional integrativa entra apoiando a medicina ocidental ou a medicina focada na doença, o resultado para esse paciente é muito mais eficaz. Porque a medicina da doença, ela vai agir de forma específica sobre a doença, e a medicina tradicional integrativa vai fazer todo o reequilíbrio desse indivíduo. Não adianta a gente tirar uma ferida e deixar o buraquinho dessa ferida lá. Há que se retirar muitas vezes uma doença do corpo, mas o principal é preencher essa lacuna na vida do indivíduo. E o olhar integral da medicina integrativa me encantou também. Encantou também Dr. Anderson e milhares de médicos integrativos no Brasil todo. Hoje nós somos mais de 5.000 médicos oficialmente integrativos. Fora os médicos, como o Dr. Anderson disse, que são médicos de alma, médicos que realmente prescrevem amor durante uma consulta médica, na relação médico-paciente. Então, todo esse trabalho que a medicina integrativa faz para dar apoio à medicina da doença, só é um time que ganha mais rodadas. É uma guerra mais bem vencida. E na prática, como é que funciona essa tal de medicina integrativa? São 3 pilares. Primeiro pilar da medicina integrativa: investigar, ver qual é o fraco daquele indivíduo, estudar, olhar, prestar atenção, ouvir, estimular o diálogo, para que nesse processo haja uma avaliação clínica exemplar. A medicina tradicional integrativa tem como pilar a clínica médica. A clínica sempre vai ser soberana. Por isso que os resultados dos pacientes que aderem à medicina integrativa são muito mais duradouros. Por quê? Nesse primeiro pilar, que é um olhar para o indivíduo, o médico integrativo ele consegue perceber se a doença é num grau que a gente chama de grau terciário, um grau mais avançado, onde existem alterações teciduais. Por exemplo, o paciente precisa de um marca-passo, o paciente precisa de uma cirurgia para retirar um aneurisma. Isso a gente classifica como adoecimento grau 3, onde é preciso uma medicina focada na doença. O médico integrativo, ele também vai identificar o segundo motivo de adoecimento do ser humano, que são os líquidos do corpo, a bioquímica desse paciente. E nesse adoecimento grau 2, cabe muito bem a medicina ortomolecular, cabe muito bem a medicina nutricional, cabe muito bem as mudanças no estilo de vida. Já no adoecimento grau 1, que é aquele adoecimento já leve, onde o paciente já está menos inflamado, menos desequilibrado, a avaliação é feita com princípios biofísicos. Um exemplo de avaliação biofísica são as bioimpedâncias, a radiestesia, basicamente o aurímetro, o pêndulo. E por que essas técnicas investigativas, essas técnicas diagnósticas, elas funcionam tão bem? Porque o princípio da biofísica é que todos os tecidos humanos emitem uma radiação. Aliás, tudo emite uma frequência, uma radiação. Isso não tem nada a ver com esoterismo, isso tem a ver com química. A troca das cargas positivas e das cargas negativas vai gerar um campo elétrico no paciente. A doença tem um campo elétrico alterado. Vamos ver
um exemplo, a termografia. A termografia, ela mede o calor. A luz infravermelha é uma onda. O calor é uma onda. Então, para quem não conhece a termografia, clica aqui em cima ou clica aqui embaixo, vai na nossa página, que lá tem uma matéria muito legal sobre termografia. A termografia é a radiestesia e o olhar sensível do médico integrativo. Que olhar sensível é esse? A forma como o paciente entra no consultório, a forma que o paciente olha para você. Existe um brilho no olhar? Existe um fogo nos olhos? Ou esse paciente tem uma luz apagada? Essa avaliação faz parte da avaliação grau 1 de adoecimento. Então, olha que coisa mais linda. O médico integrativo, ele está pronto para enxergar você nos menores sinais de adoecimento. E através desse olhar, o médico vai agir na segunda etapa do processo de medicina integrativa, que é de oferecer o melhor tratamento em que o corpo do paciente vai aceitar. Hoje, doutor Anderson, eu vi uma matéria muito tendenciosa, assim, estou na fila de transplante por causa de chá verde. Achei interessante, entrei nessa matéria, eu vi a história extremamente tendenciosa, onde o entrevistado conta que fazia uso de chá verde periodicamente, e segundo o médico dele, foi esse chá verde que fez com que ele perdesse as funções hepáticas. Mas era nítido, foi nítido para mim, doutor Anderson, o grau de inflamação desse paciente. Extremamente obeso, muito calvo, muito vermelho, aquele paciente incendiado, aquele paciente aflito com as questões pessoais, as questões emocionais. E aí a bola da vez foi o bendito do chá verde. Quer dizer, isso não faz sentido algum. E o médico de doença vai dizer que a culpa é dos suplementos. Mas o médico, com esse olhar tridimensional, vai escolher a melhor terapia para aquele paciente. Um paciente tão inflamado não está pronto para receber homeopatia, muitas vezes. E aí é necessário esfriar todo o processo com a medicina ortomolecular, por exemplo, a medicina dos oligoelementos. Para quem não acredita em medicina ortomolecular, nos plantões de obstetrícia, nós usamos o magnésio para tirar as pacientes da crise de eclâmpsia. A asma em criança não tem nada melhor do que uma infusão endovenosa de magnésio, corta na hora. Então, nos hospitais já existe a medicina ortomolecular também. Então, há que se desmistificar isso. Então, nessa segunda etapa, tanto eu como o doutor Anderson vamos escolher a melhor terapia que seu corpo está pronto para receber. Às vezes, você não está pronto para fazer uma dieta. Às vezes, você não está pronto para tomar tantas cápsulas. E a gente vai optar, por exemplo, pela soroterapia, que é um tratamento mais passivo, é um tratamento onde o paciente não precisa ter tanto rigor em tomar a suplementação. E no terceiro momento da medicina integrativa, nós passamos o paciente passa por uma avaliação geral de onde ele estava quando começou o processo e onde ele está. O que nós vencemos, o que nós ganhamos. Inclusive, doutora Anderson, eu quero publicamente parabenizar a Poli, a Márcia Poliani, que está aqui nos assistindo, que é nossa paciente. Ela entrou hoje morrendo de medo para ver o antes e depois. Por uma questão de culpa, né, do paciente achar que tem que fazer tudo sempre certinho, ela entrou na consulta hoje com muito medo. E eu faço questão de pontuar isso, porque ela está com muito orgulho do resultado sobre a saúde dela. E o resultado foi surpreendente. Nem ela mesma acreditou no quanto que ela perdeu peso.
E ela se sentiu extremamente orgulhosa, se sentiu extremamente acolhida, porque ela já está numa condição onde ela é dona da saúde, da saúde. Em momento algum, a gente falou em doença para ela. E é isso que você tem vivido, né, no seu consultório, no seu dia a dia, né, Anderson? Isso que te encanta tanto na medicina integrativa. A gente percebe isso. Exatamente, né, doutora Márcia? São os resultados, né? A gente tem que trabalhar muito focado nos resultados, né? E os resultados, eles falam por si só. Então, quando o paciente ele recebe, né, uma proposta terapêutica e ele segue essa proposta e ele, ao final, vê que a melhora que aconteceu em todo o seu organismo, ele se sente mais motivado, ele se sente orgulhoso, como você mesma relatou, né? E nós também ficamos muito felizes com esse processo, né? E é importante, né, como o tema de hoje, né, é que o que é essa tal de medicina integrativa, né? A medicina integrativa, ela também integra o paciente, né? É o médico e o Verdade. paciente, cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo a sua integração, cada um fazendo os seus processos de cura. Porque quando a gente mexe no processo de cura de uma pessoa, a gente está acionando o nosso próprio processo de cura. Então, é Ai, que todo um lindo, sistema que se verdade, comunica, gratidão. né? É todo um sistema que se comunica. E o Verdade. paciente ele tem que estar também integrado nessa proposta. Ele também tem que se sentir pertencente a esse elo dessa corrente que nós falamos no início. Então, é de fato uma proposta revolucionária, porque ela traz para o palco tanto o médico quanto o paciente, né? Há que haver uma comunhão, há que haver um objetivo e uma participação efetiva de ambos, né, em prol da saúde. É um movimento, né? Ele é um movimento ativo, é um movimento dinâmico, né? Assim como a própria homeopatia, que trabalha muito com energia vital, com energia dinâmica, né? Ou seja, não é algo engessado, não é algo que é paralisado. Então, há todo esse conceito, né, nessa tal de medicina integrativa. E principalmente um alívio imenso de não termos que ter todas as respostas no primeiro atendimento, um alívio imenso de não termos a possessividade de todos os processos. A medicina integrativa, como uma medicina multidisciplinar, traz muita tranquilidade para o médico pensar, para o médico ter tempo para ele mesmo. Quando existe uma boa relação entre os psicólogos e os médicos, os fisioterapeutas, os farmacêuticos, os enfermeiros, o sistema todo fica leve. A gente vê, né, doutora Anderson, na medicina ocidental, uma centralização da saúde do paciente muito grande por parte do médico. E isso definitivamente não funciona. O médico é um exímio detetive, é um exímio, a nossa formação é uma formação diagnóstica, mas nós não temos uma formação exemplar na bioquímica, por exemplo. Então, essa proximidade do médico integrativo com o farmacêutico só ajuda a vida do paciente e a vida do próprio médico. As miligramas, as microgramas, a forma de administrar a medicação, se é um veículo lipofílico, se é um veículo hidrofílico, são questões que nós conseguimos discutir com o farmacêutico para que a medicação, a nutrição celular, seja cada vez mais eficaz. Nesse caso desse paciente que tomou a cápsula de chá verde, por exemplo, vamos supor que realmente foi a cápsula de chá verde. É possível que sim. A procedência da matéria-prima é extremamente importante. Extremamente importante. O grau de pureza de uma substância química para os ótimos resultados na saúde é extremamente importante. Na medicina ayurvédica, doutor Anderson,
O médico, ele tinha que ser, ele era quase que um religioso. Ele não podia casar, tinha um celibato, ele tinha que ser necessariamente vegetariano e também ele tinha que ser uma pessoa honesta. E aí eu fico pensando que isto faz parte da nossa vida mesmo. A pureza de sentimentos, a transparência em poder dizer não sei, né? Quando o médico fala idiopático, na verdade ele quer dizer não sei. E a medicina ocidental muitas vezes impede que o médico diga não sei para o seu paciente. Dizer não sei não quer dizer que eu não me interesso pela sua dor. Dizer não sei é não sei e vou procurar saber. E essa leveza de todo o sistema faz com que o médico tenha uma melhor relação com o seu paciente, com o corpo clínico, com a própria vida. É isso que você disse, né, Anderson? No processo de cura, quem primeiro se cura é o cuidador. Sim. Doutora Márcia, nesse caso aí, né, que você ilustrou da cápsula do chá verde, né, a gente tem que lembrar também, né, que cada um, né, é responsável por aquilo que coloca dentro de si. Então, muitas vezes as pessoas assim usam indiscriminadamente determinados suplementos, né? E todo suplemento, né, ele tem, né, o seu ciclo, ele tem o seu período, ele tem o seu período de repouso, ele tem o seu período onde ele é associado com outras substâncias para ele ter uma sinergia terapêutica melhor, né? E o nosso organismo também trabalha em ciclos, né? Então, na homeopatia, né, quando eu costumo colocar muito isso para os pacientes, né? A gente tem que trabalhar em ciclos, né? O organismo também ele tem que passar por um período de descanso e isso é muito importante ser respeitado. Então, muitas vezes, né, nessa ansiedade de se curar, nessa ansiedade de resolver logo o incômodo, usa-se indiscriminadamente uma série de substâncias que, como você mesmo relatou, se o organismo está inflamado, se o organismo está enfraquecido de vitaminas, de minerais, de hormônios, essa substância natural, ela pode sim fazer mal àquele organismo, né? Mas o que nós vemos na nossa prática médica, que é feito com rigor, com acompanhamento, né? Nós colhemos só os benefícios desses suplementos, né? Nós colhemos só os benefícios, os frutos saborosos dessa medicina feita com responsabilidade, feita com critério e com rigor científico. Porque a maioria dos suplementos, dos fitoterápicos, né, tem bastante estudo, tem universidades sérias pesquisando esses insumos, né? E a gente fica muito atento a isso, né? 6.000 anos. 6.000 anos, exatamente. 6.000 anos. Né? 6.000 Nós anos. estamos falando de coisas há 6.000 anos que vêm sendo estudadas e praticadas no mundo oriental. Sim. Por exemplo, né, um suplemento que hoje em dia é muito falado, né, a cúrcuma, né, a curcumina, né, há quantos milhares de anos que eles já são usados por aqueles povos, né? Os povos andinos, né, há quantos anos, né, os astecas, os maias, né, Não, e você teve na Índia, né, doutora Anderson? Que foi uma experiência mágica, né? Sim. E lá na Índia, doutora Márcia, a gente vê, né, na maioria, por exemplo, no sistema de saúde oficial, né, é muito comum, né, na maioria dos hospitais, ter essa integração. Né? Existe a figura da medicina convencional, né, mas é também associado outras terapias em prol do paciente. Né? É muito comum a gente ver isso lá. E é muito comum também a gente andando pelas ruas, né? Um tanto de mercados de ervas, né? De plantas medicinais, né? Ou seja, aquela medicina, né? Da terra mesmo, né? Aquela medicina que vem das raízes. E
e conhecer essa cultura, para mim, foi de suma importância, que eu vim de lá assim, com essa integração mais forte dentro de mim. Quando eu voltei para o Brasil, eu falei assim, olha, não sei como que eu vou fazer isso no Brasil, mas Deus colocou a semente aqui no meu coração, né? E aos poucos, né, vão aparecendo as pessoas, né? E você é uma delas, né? E que vai dando a gente assim o terreno para essa semente se desenvolver, né? E quem sabe a gente ainda vai ver aqui no nosso país, na nossa cidade, né? Uma medicina realmente integrada em todos os seus aspectos, né? Com tudo aquilo que a gente acredita que é o melhor para o paciente, né? Não porque uma determinada indústria acha que é o melhor, mas é porque a experiência de 6.000 anos demonstrou que é melhor, né? A sabedoria do paciente ao te falar, doutor, olha, eu fico melhor com isso aqui, ó. É isso aqui que me ajuda mais do que essa outra coisa. É ter esse olhar, é ter esse ouvido, né? É ter essa ausculta realmente. Essa igualdade, essa linealidade que a medicina integrativa permite para o médico. Então, enquanto a medicina ela é de cima para baixo, enquanto o médico tenta pegar o paciente e empurrar um tratamento goela abaixo, sem que ele entenda o benefício e sem que o médico entenda o momento da vida em que ele está, doutor Anderson falou uma coisa muito verdadeira. O auscultar o paciente, o escutar o paciente, saber se ele dá conta daquilo que você se propõe a fazer para ele, ouvir se ele está realmente no momento da vida dele preparado para tomar as decisões sozinhos ou se ele precisa da ajuda dos familiares. Então, esse olhar integral, esse olhar milenar, esse olhar maduro de 6.000 anos, é o olhar dessa tal de medicina integrativa. Com essa live, eu e doutor Anderson esperamos que vocês desmistifiquem o termo alternativa. Deixem para trás a ideia que a medicina natural ela é alternativa na sua vida. Eu e doutor Anderson esperamos verdadeiramente que vocês tomem a medicina natural como prioridade, que ela seja tradicional e convencional na sua vida, e que a medicina de remédio, essa sim, seja a medicina alternativa. Bom, hoje eu conversei de forma amorosa, maravilhosa, grandiosa, com um grande ser humano, doutor Márcio, e a gente espera ter sido, assim, muito importante na vida de vocês. Nós dois esperamos que vocês estejam aí aproveitando ao máximo as nossas informações. Anderson, quer deixar um recadinho do coração? Quer falar aí alguma coisa a mais? E eu quero te dizer que você está recebendo mais elogios do que eu. E que eu estou com ciúme, viu? Seus pacientes estão todos aqui super felizes, mandando um monte de beijo, de abraço, dizendo que você salvou a vida deles. E eu tenho certeza que isso é a mais pura verdade. Eu também estou recebendo elogios muito carinhosos. Eu estou vendo aqui, você está cheio de coraçõezinhos, cheio de aplausos, né? Que mágico, né? E isso, já aproveito aqui a público para agradecer. Eu estou vendo aqui a Elaine, estou vendo aqui a Cleide, estou vendo aqui a Nísia, né? Estou vendo aqui a Oline, né? Aproveito para agradecer vocês, né? Por acreditar nessa proposta, né? de terapia, né? Para cuidar da saúde de vocês, né? Eu costumo muito, doutora Márcia, deixar claro para os meus pacientes, eu acredito que você também tem essa linha, né? A gente está ali para ajudar, né? Nós temos todas as ferramentas. Nós temos as ferramentas da medicina tradicional, nós temos as ferramentas das descobertas mais recentes, né? Nós temos as ferramentas, né, da ancestralidade, né, da medicina milenar. Então, a gente conseguiu. Eu costumo dizer que nós somos um pouco alquimistas, sabe?
A gente conseguiu fazer uma alquimia Audaciosa. audaciosa, né? Em prol da saúde, né? E o que tiver ao nosso alcance para poder ajudar o paciente, não importa qual linha é mais correta, né? Mas o importante é que para aquele diagnóstico, para aquele momento, aquela terapia, ela foi a mais eficaz e foi a que ajudou o paciente a se restabelecer, né? E sempre com esse olhar amadurecido, esse olhar de compromisso, né? Tanto do médico quanto do paciente, né? E assim, e saber que a gente está numa nova era mesmo, sabe? Sabe, doutora Márcia, eu agradeço muito a Deus por estar Certeza. vivendo nessa era. A gente está numa nova era. Às vezes eu falo com meus pacientes, acho que alguns que estão aqui já ouviram isso. Vocês têm noção que a gente está praticando com vocês uma medicina ainda muito do futuro? Né? A gente está apanhando agora, mas no futuro vai ser essa medicina que vai prevalecer? Você tem noção que você melhorou tomando só energia? Né? Sim. Então, assim, Aham. a gente está ousando ir por um caminho muito pleno, um caminho de muita luz, né? E quem sentir a vontade, confortável em estar nesse caminho com a gente vai receber com muito prazer, né? Porque é um caminho de uma tradição de 6.000 anos atrás, né? Por trás de nós houveram grandes homens, grandes médicos, grandes cientistas, né? E a gente está bem alicerçado por todo esse conhecimento. Então fica esse chamado para vocês, né? E que cada vez mais a gente possa tratar da saúde, né? Ter sempre a saúde como nosso foco, como nosso objetivo. E isso é um cuidado permanente, né? Então, eu já aproveito para me despedir de vocês. Foi muito bom estar aqui, né? Doutora Márcia, muito obrigado pelo convite mais uma vez, viu? Eu fico muito grato mesmo a toda a sua confiança, a toda a confiança do Grupo Integrative, né? E eu tenho a certeza, né, que esse grupo ele tem uma missão muito especial na nossa área de atuação, na nossa cidade, na nossa região, né? E que as sementes estão aí, o terreno está sendo muito bem preparado, né? E os frutos virão, né? Como já acontecem, né? Eles virão cada vez mais abundantes, né? Na vida de todos nós, médicos, pacientes, familiares, né? Porque é um elo que a gente está resgatando, né? A gente tá desenvolvendo, né? Uma cultura, a gente está resgatando uma cultura do cuidado, né? E nessa cultura do cuidado está toda uma atenção voltada para o ser, né? Quem é o ser que está atrás daquela doença, né? É aquele ser que a gente quer tratar, né? É aquela partícula, né, mais profunda do ser humano. É ali que a gente quer entender onde que houve o desequilíbrio, né? Onde que houve o start, né? E a gente poder, né, com as nossas ferramentas, ajudar a cada um a restabelecer de novo a sua auto-organização, o seu equilíbrio, né? A sua felicidade, né? E para alcançar, né, todos os seus objetivos aqui nessa existência. Então, obrigado, boa noite para todos e até uma próxima, né, se Deus quiser. Muito obrigada, gratidão. E se você é um paciente que gostaria de receber em primeiro lugar o amor, vem para a Integrative, que aqui na Integrative, amor a gente tem de sobra. Boa noite e até a próxima live. Valeu! Valeu!